Paz do Senhor, irmãos. Ainda de pé, abra sua Bíblia aí, por favor. Provérbios capítulo 24. Incomparáveis são as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Coisa boa é a gente vir à casa do Senhor e sermos alimentados, sermos renovados por Ele. Provérbios capítulo 24, vamos ler apenas o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mais uma vez, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo privilégio que estamos na tua casa. E agora que vamos meditar na tua palavra, eu lhe peço, aplica, meu Deus, essa palavra ao nosso coração. Meu Deus, nós viemos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor e reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro. Meu Deus, e também precisamos de ser renovados por Ti nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um desses queridos aqui. Eu lhe peço, fala conosco. Espírito Santo, tenha total liberdade neste lugar. Fala aos corações de cada um dos meus irmãos aqui. Fala comigo, fala através de mim. Eu preciso da tua graça. Eu quero ser apenas um portador da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento aí, meu querido, fique à vontade. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esses dias o Senhor estava ministrando no meu coração a respeito de fé, a respeito de confiança nele, a respeito de fé. A necessidade de fé, a necessidade de desenvolvermos fé, ministrando coisas sobre fé no meu coração. E o Senhor me trouxe esse texto, de Provérbios capítulo 24, verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Angústia. O que é angústia? Angústia é um momento difícil. A angústia é uma situação dolorosa, seja no corpo, seja no psicológico, é uma aflição no corpo, uma aflição no espírito, é algo que nos aflige. A angústia, ela não é simplesmente um problema. A angústia, ela é um problema ao quadrado, ao cubo, é um problema de uma dimensão bem maior. Isso é uma angústia. É a angústia e a luta. E neste momento de grande angústia, onde a gente começa a ver problemas se somando, situações difíceis se somando, e a gente começa a ver, não ver luz no fim do túnel, na verdade é essa, começa a ver envolto de problemas e situações difíceis que acabam por vezes a querer começar a nos sufocar. Isso é angústia, quando os problemas vão se multiplicando aos montões. E a angústia, ela tem uma característica, o tempo da angústia. O tempo da angústia, ela tem a capacidade de revelar aquilo que a pessoa realmente é, aquilo que realmente está na essência da pessoa. Seja a sua confiança, seja a sua fé, sejam as suas convicções. No tempo da angústia, a pessoa revela quem realmente ela é, naquilo que ela acredita, naquilo que ela confia, naquilo que ela espera, aquilo que é a essência, aquilo que está por dentro dela, porque é o momento onde não tem a que se apegar fisicamente, a que confiar fisicamente. Então, nesse momento, a pessoa se expõe. O certo é que ninguém está livre ou isento de angústias. A própria palavra do Senhor diz isso: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus Cristo disse isso. No mundo a gente vai passar por aflições, a gente vai enfrentar momentos difíceis, todos nós, sem exceção. Mas graças a Deus que a angústia também, embora ela seja uma realidade, ela não é o fim. Graças a Deus por isso. A angústia não é o fim. O tempo da angústia não é o fim, porque a angústia, a finalidade dela não é nos matar, não é nos destruir, não é nos consumir. Porque pela misericórdia do Senhor e pela sua graça é que nós somos sustentados. O que nos mantém de pé, o que nos faz caminhar, o que nos dá vida e o que nos dá provisão, é o quê? É a graça do divino, é a boa mão dele, é o cuidado dele. Então a gente sabe que a gente está debaixo da boa e da potente mão do Senhor. Mas a gente também sabe que a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar por vezes tempos de angústia. Eles virão,
Mas eu repito, não é o tempo do fim. Porque maior é a misericórdia, maior é a graça do Senhor. Mas o tempo da angústia, ele virá. E esses dias que a gente está vivendo têm sido dias de muita angústia no nosso tempo. O mundo que a gente está vivendo tem sido um mundo angustiado, onde a gente encontra pessoas angustiadas principalmente pelas más notícias. E todos os dias a gente ouve sempre más notícias. Na verdade, é raríssimo a gente ligar a televisão e ver boas notícias. Sempre se vê mais e muito mais más notícias. Seja de guerras, rumores de guerras, seja de doença, seja de praga, seja de dificuldade financeira, seja de desemprego, de diversos lados, de diversas maneiras, notícias ruins. E que tem causado aflição ao povo. Nosso povo tem vivido tempos de aflição, porque a angústia, os problemas têm sido maiores em número a cada dia mais. Agora o frouxo, o que significa frouxo? Frouxo é aquele que não persiste, é aquele que não persevera. A característica de frouxidão é aquele que desiste, é aquele que é fraco. Em algumas versões, esse mesmo versículo diz: se te mostrares fraco no dia da angústia. Em vez de frouxo, usa fraco, porque significa, tem a mesma conotação. E o estado de frouxo e ser fraco revela um estado de profunda, revela na verdade o estado da profundidade, da amplitude da fé. Esse estado de ser frouxo revela a amplitude e a profundidade da fé, da confiança no Senhor. Se te mostrares frouxo, se te mostrares com pouca confiança no dia da angústia, se te mostrares sem fé no dia da angústia, tua força será pequena. Esse verso está querendo dizer a respeito disso. A amplitude da fé significa essa frouxidão. E esse versículo, portanto, ele nos adverte sobre a necessidade, querido, da gente ter uma fé fortalecida para a gente enfrentar o tempo da tempestade. Porque o tempo da tempestade, como eu disse, ele vem. É certo que ele vem. E a gente precisa de ter essa fé, uma fé robusta, uma fé alicerçada, uma fé devidamente fincada em princípios bíblicos, para a gente poder suportar. E comentando mais um pouco a respeito de fé, o Senhor me fez pensar algumas características da fé. A fé, ela pode ser negada ou repelida, até deixar de existir dentro da consciência da mente humana. Ou ela pode ser reconhecida e exercida ao ponto de remover montanhas. A fé é algo excepcional. Não é assim que o ateu age? O ateu todo dia ele não faz um exercício mental de acreditar que que Deus não existe, que ele não precisa de fé na vida dele, porque ele diz que Deus não existe. Ele faz esse exercício mental todos os dias. Eu não preciso ter fé, porque para mim Deus não existe. Então é um exercício mental. Através desse exercício ele tenta anular a sua fé. E de outro lado, o próprio Senhor Jesus disse que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos remover montanhas. Poderemos remover montanhas. Então a fé ela tem essa característica dela tanto poder ser anulada, quanto ela poder ser desenvolvida. A fé, uma outra característica dela é que ela é construtora do impossível. A fé é construtora do impossível porque ela de nada duvida. De nada duvida. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que os meus olhos não conseguem ver. Então, portanto, a fé, ela tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. É eu acreditar sem ver. É com os olhos fechados, sem enxergar nada, eu ter a certeza de que algo está na minha frente. Isso é a fé. Então, ela traz à existência aquilo que não existe. Fisicamente, olhando, percebendo, aquilo que foge à percepção. E com frequência, a gente confunde confiança com fé. São coisas diferentes. Confiança e fé são coisas distintas. A confiança, ela é caracterizada pela dependência dos sentidos físicos. Do nosso tato, do nosso olfato, da nossa audição, da nossa visão. A confiança depende daquilo que a confiança está firmada naquilo que eu posso ver,
naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso sentir. Eu confio que a minha situação financeira está tranquila, porque eu tenho dinheiro no banco. Confiança é isso. É eu poder me apoiar em algo concreto, em algo físico. Isso é confiança, diferentemente de fé. E essa característica ela é importante a gente compreender, porque é nos momentos em que acontece o imprevisto, nos momentos em que acontece aquilo que foge do nosso controle, aquilo que é um desastre, sabe? O desastre é aquilo que foge completamente da percepção, foge completamente do controle. Nesse momento, a confiança ela é anulada. Só é possível resistir à fé. E no momento em que a confiança é anulada em razão de algum desastre, alguma coisa que foge ao controle acontece, aí o homem natural, ele afunda. Aí ele cai. Aí ele não consegue permanecer de pé. Aí é o momento em que ele, afundado, em ele dobrado, em ele caído, é que ele estende a mão e fala: Jesus, tem misericórdia de mim porque eu estou perecendo. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Começou a andar por sobre as águas e daqui a pouco começou a perceber que coisa meio esquisita isso aqui, olha que ondas grandes, começou a afundar, e Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre porque eu estou perecendo. Qual que foi a resposta de Jesus para ele? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Porque ele, naquele momento, a gente vê que Pedro tinha confiança no coração, mas estava faltando fé. Estava faltando fé. Pensando mais a respeito de fé, fé é possível ser desenvolvida? É. Fé é possível ser desenvolvida. E a fé, ela se desenvolve através do uso, de utilizar, de exercer a fé. A partir do momento que a gente vai exercendo a fé, ela vai amadurecendo, é uma das características dela. Ela vai se tornando mais robusta, ela vai se tornando mais concreta, ela vai se tornando mais consistente, mais firme, e vai me permitindo galgar outros degraus mais elevados. Ela vai sendo fortalecida aos poucos, é uma característica da fé. A fé ela é desenvolvida à medida que abrimos nosso coração na meditação sobre as forças invisíveis que circundam o trono da graça. Quando a gente começa a pensar sobre a soberania do Senhor, sobre o poder, sobre a autoridade, sobre o sobrenatural que pertence a quem? A Deus, que está tudo no controle de quem? De Deus. Quando a gente começa a meditar o nosso coração a respeito disso, a respeito da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa fraqueza. Hoje a gente está de pé, daqui a pouco a gente pega uma chikungunya, como o nosso povo aqui está sofrendo, e fica dobrado em cima de uma cama, dói tudo, um mosquitinho que derruba. Quando a gente começa a pensar sobre a nossa pequenez e a grandeza e o poder e a autoridade desse Deus, a nossa fé vai sendo desenvolvida, ela vai sendo fortalecida. A fé ela não vem mediante, eu repito, o exercício dos 5 sentidos. A fé não, a confiança sim, a fé não. A fé não é algo que se aprende da experiência humana, do sentido humano, da maturidade humana. A fé não é desenvolvida a partir disso. Por exemplo, não é fé sentar numa cadeira sem conferir se ela é resistente, sem testá-la. Quando você chegou aqui hoje, na hora de sentar nesse banco, você conferiu ele, se ele ia aguentar você? Você fez isso? Você não fez isso. Você teve a cautela de sentar devagarzinho, de falar, deixa eu sentar devagar, porque eu não conheço esse banco aqui, primeira vez que estou vindo essa igreja. Você teve essa cautela? Não. Na verdade, a maioria, porque é um banco estofado, senta com vontade, né? Senta sentando mesmo, senta de verdade. Por quê? Porque dentro da sua concepção, da sua maturidade, do seu entendimento, você sabe que essa madeira é resistente. Ou por acaso alguém perguntou para o pastor lá na porta, a madeira do banco qual que é? Qual que é a espessura dela? Para eu saber se ela vai me aguentar. Ninguém perguntou isso. Por quê? Quando você chegou e que você olhou para esse banco, pela espessura dessa madeira, você falou, não, esse banco é um banco resistente. Pelos pés dele, você falou, não, esse banco aqui é um banco forte. Sentou, tranquilo.
Isso é confiança. Por quê? Porque no seu entendimento, no seu intelecto, você conseguiu já perceber isso. Isso não é fé. Isso é confiança. Coisas diferentes. A palavra do Senhor, ela nos garante que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso nos mostra que a fé tem base no conhecimento sobre as realidades espirituais. As realidades a respeito de Deus. A realidade sobre Deus. Quando a gente abre o nosso coração para conhecer sobre esse Deus, sobre a sua essência, sobre o seu amor, sobre o seu poder, sua grandiosidade, quando a gente mergulha no estudo dessa palavra e deixa essas letras entrarem dentro de nós, a gente vai aprendendo a ter fé. A gente vai conhecendo sobre as facetas de Deus. Quem é esse Deus? A quem é que a gente serve? Quem é que tem o controle disso aqui tudo? Será que esse mundo veio do acaso? As coisas se desenvolveram do nada? Não. Quando a gente começa a conhecer sobre Deus, a fé, ela vai brotando, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Para eu encerrar, eu gostaria de fazer mais algumas considerações sobre fé que o Senhor trouxe ao meu coração. Uma delas é que a fé, ela é testada pelas dificuldades. A fé, ela é testada pelas dificuldades. A fé, ela experimenta. A fé, as dificuldades, elas na verdade experimentam a nossa fé. Elas mostram a profundidade, elas mostram se a nossa fé é uma fé robusta ou se é uma fé superficial. A aflição, a dificuldade, ela tem essa característica. É a fé robusta, ela tem a peculiaridade de nos aproximar de Deus. Na Bíblia a gente encontra um exemplo muito fácil disso, Jó, não é assim? Jó tinha uma fé robusta, e o tempo da angústia, e o tempo da aflição, o tempo que ele foi experimentado, que ele foi esfolado, foi o tempo que ele mais se aproximou de Deus, porque tinha uma fé robusta, e a fé, quando ela é fortalecida, ela é fincada, ela é uma fé concreta, ela tem essa característica, de nos aproximar de Deus nos momentos das maiores angústias, nos momentos dos maiores apertos, nos momentos dos maiores desertos, é que a gente levanta a nossa cabeça e fala, há um Deus que me socorre, há um Deus que tem poder para poder me livrar daqui, que Ele é socorro na hora da angústia, e a gente se apega a Ele. Isso é uma fé robusta. O contrário dela, a fé superficial. O que acontece na hora da angústia, meu querido? Eu já vi isso várias vezes, eu tenho certeza que você já viu. Você encontrar uma pessoa, assim, está sumida da igreja, e aí você encontra com a pessoa na rua, rapaz, mas você está sumido da igreja, o que aconteceu? Rapaz, eu estou passando por tanto problema. Já viu gente assim? Fala isso? Rapaz, eu estou passando por tanto problema, que eu não está dando para eu ir na igreja. Isso é a característica de uma fé superficial. Aquela fé que na hora, ela é tão superficial que na hora do problema, na hora da angústia, a pessoa se vê e se sente frustrada. E é essa frustração pela ausência da fé e pelo desconhecimento, e eu digo aqui ausência de fé porque para poder ter fé precisa de conhecer. Então a ausência do desconhecimento a respeito de Deus traz frustração. E esse sentimento de frustração afasta, repele a pessoa da casa de Deus. O que devia ser justamente o contrário. Na hora da angústia que a gente tem que apegar àquele que pode nos salvar. Mas a fé fraca tem essa característica de afastar do Senhor. A fé, uma outra consideração, é que ela cresce à medida que é exercida. Eu já disse isso aqui. A fé cresce à medida que é exercida. O Senhor, por exemplo, me lembra aqui de Moisés. O primeiro desafio de fé de Moisés foi abrir o Mar Vermelho? Não. Moisés passou por uma escola com Deus, não foi isso? Ele não ficou um tempo lá no Egito, onde o Senhor utilizou a vida dele para operar sinais e milagres e prodígios? Todas aquelas 10 pragas, todos aqueles 10 sinais e os outros mais, aquilo serviu para quê? Para poder ir fortalecendo a fé de Moisés, dia a dia, até que chegou um tempo em que ele chegou de frente do Mar Vermelho, um baita de uma encrenca, e Deus operou um milagre. Mas o primeiro desafio não foi esse.
Um outro exemplo, Davi, ele mesmo diz, antes dele matar o gigante foi o primeiro desafio para Davi? Não, ele próprio fala, olha, rei, eu já me degladiei com urso, eu já me degladiei com leão, e Deus me deu graça, e eu venci. Esse gigante aqui é só mais um. E era um baita desafio, e era uma baita encrenca. À medida que vai sendo exercida, ela vai sendo fortalecida. É uma característica. Uma outra consideração sobre fé, a provisão, é que a provisão de Deus é tão grande quanto a nossa fé. A provisão de Deus é tão grande quanto a nossa fé. A gente vê isso, por exemplo, lá naquele texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Você lembra disso? A viúva estava em aperto, estava em dificuldade financeira, estava em dívidas, e ela se socorre a Eliseu e fala, Eliseu, tem misericórdia, meu marido era profeta da escola de profetas e morreu, e agora a gente está endividado, meus filhos estão prestes a ser vendidos como escravos. Tem misericórdia. Qual é a palavra de Eliseu? Olha, vai, sai na vizinhança e toma vasos vazios e traz para sua casa. E o restinho que você tem de azeite lá na sua botija, começa a derramar nesses vasos. E ela foi. E quantos vasos ela juntou, todos eles foram cheios. A medida da fé é a medida que Deus age. A Bíblia não relata quantos vasos essa dona ajuntou. Quantos vasos essa viúva ajuntou. Mas a gente imagina, talvez ela tenha um punhado de vasos, e ela tenha pensado, não, eu acho que esse tanto aqui já está bom. Se encher isso aqui tudo, eu acho que já dá para a gente. Eu imagino que se ela soubesse o tamanho que ia ser o milagre, ela tinha saído pela cidade inteira. Ela tinha arrumado todos os vasos da cidade, e não apenas na vizinhança dela. A provisão de Deus é tão grande quanto a nossa fé, meu querido. A medida da nossa fé determina a medida da operação do milagre de Deus em nós. A medida da nossa fé determina a quantidade e a medida da operação do milagre de Deus nas nossas vidas. Lá em Mateus 9, 29, onde Jesus se encontra com um grupo de cegos, e ele diz, a resposta dele quando os cegos falam, pedem a cura, suplicam pela cura, Jesus tocou nos olhos e disse, vá, seja feito segundo a vossa fé. Jesus tocou e falou, seja feito segundo a vossa fé. E foram curados porque tiveram fé. A medida da fé. Outra consideração é que Deus pode avivar a fé, meu querido. Por menor que ela seja, por menor que seja a nossa fé, o Senhor tem poder para poder avivá-la, para poder aumentá-la, para poder renová-la, para poder fortalecê-la. Uma outra consideração é que a adversidade, ela destrói a fé superficial. A adversidade destrói a fé superficial. Uma outra consideração é que a fé em Deus não nos livra de problemas. A fé em Deus não nos livra de problemas. Eu já disse isso aqui, o próprio texto lá de João, capítulo 16. No mundo tereis aflições, Jesus disse isso. E ela não nos livra de problemas, é uma enganação. Porque se fosse assim, a gente teria que perguntar a Moisés, a gente teria que perguntar aos apóstolos, a gente teria que perguntar a Davi, a gente teria que perguntar a Paulo. Por quê? De tanto problema que esses homens tiveram e a tamanha fé que eles tinham no Senhor. Então é um exemplo para a gente de que fé não tem nada a ver com adversidade. A nossa fé não nos impede de passar por angústias, por momentos difíceis. Uma outra consideração, o pecado não confessado, ele causa estagnação da fé. O pecado não confessado, lá em Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados causam a separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele ouça o nosso clamor. Preste atenção, meu querido. O pecado ele causa estagnação da fé. É um alerta para mim e para você, para a gente andar em santidade, andar com a vida reta. Uma outra consideração é que a fé ela é fortalecida pela espera. Quando a gente aguarda, quando a gente espera o tempo do Senhor, a nossa fé ela vai sendo fortalecida passo a passo. Uma outra consideração,
é que a gente precisa de buscar o Senhor para termos nossa fé aumentada. Precisamos buscar a Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim, eu estou fraco na fé. Meu Deus, revela-te a mim, anima minha fé, Senhor. Buscar do Senhor. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, de repente, com a fé abalada, ou com a fé fraquejando, não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer como que você pode sair daqui hoje, o jeito que você pode sair daqui, porque hoje se você abrir a sua boca, e dobrar os seus joelhos, e clamar e falar, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, Deus olha para mim, aumenta a minha fé, meu Deus eu estou fraco, eu estou abatido, meu querido, Ele vai responder, e Ele vai agir, isso é certo. Uma outra consideração é que tudo é possível pela fé. Tudo é possível pela fé. Há algo demasiadamente difícil para o Senhor, meu querido? Não há. Deus opera milagres de toda e qualquer natureza, de toda e qualquer espécie. Portanto, a gente não precisa duvidar. Uma outra característica é que o cristianismo não é feito de amuletos. O cristianismo, ele é feito de fé. O cristianismo é embasado na fé no Senhor. Não é de amuletos. Não é, por exemplo, vir aqui hoje na corrente, não é no óleo, não é o óleo da unção que é o milagre, será o poder, que será a chave do milagre. Não é a caixa de oração, que é apenas uma caixa de madeira onde se deposita pedidos de oração. Não é ali não tem encantamento nenhum, não tem poder nenhum nisso. Não são amuletos, não são essas coisas, meu querido, que fazem o cristianismo. É a fé no nome de Jesus Cristo, é a crença e a confiança depositada nele, de que ele tudo pode, de que ele tudo opere, de que ele tudo faz. É isso que resolve o problema, é isso que é a solução. A fé em Deus anima a esperança. E para encerrar, os sinais, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Jesus disse isso. Os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Aqueles que têm fé verão os sinais acontecendo. Quero terminar dizendo que existe uma frase que diz que quando o caminhar se torna duro, os duros continuam andando. Quando o caminhar se torna duro, os duros continuam andando. Fazendo uma aplicação espiritual disso para as nossas vidas, a gente consegue ver que a fé, ela produz coragem em tempos de dificuldade. Aplicando isso espiritualmente, a fé, ela produz coragem em tempos de dificuldade, em tempos de maior angústia. Crer no Senhor nos dá coragem para a gente levantar a cabeça. Sabe aquele dia que dá vontade de não tirar o pé da cama, de tanto problema? Os problemas vão se somando tanto que você dá vontade de ficar com a cabeça no travesseiro, embaixo da coberta. De tanta agonia, a fé dá coragem para a gente levantar, pôr o pé no chão e falar, em nome de Jesus eu terei um dia de vitória. Em nome de Jesus o Senhor vai na minha frente, vai abrir as portas. A fé nos dá essa certeza para a gente poder caminhar e para a gente ir rompendo, meu querido. Ir rompendo no passo a passo e vencendo. O Senhor é o nosso ajudador. E as suas promessas são a âncora da nossa alma. As promessas do Senhor, meu querido, é aquilo que nos sustentam. Está lá em Hebreus, capítulo 6, verso 19. As promessas do Senhor são âncora para a nossa alma. É onde a gente está firmado. É onde a gente tem que se firmar para poder subsistir no tempo da tempestade. Para esperar a tempestade passar. É firmado nesse Deus, nas promessas desse Deus. Por último, o dia da angústia ele vem, mas o Senhor diz, o próprio Deus nos diz, lá em Salmos 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glória a Deus, porque a gente tem essa promessa, porque a gente tem essa promessa que anima a nossa fé. Porque a gente enfrenta dias de angústia. De repente você entrou nessa casa aqui hoje com o coração apertado, angustiado, dolorido. E essa palavra, e essa promessa, meu querido, ela é para você e para mim. Invoca o Senhor no dia da angústia e a resposta virá. E Ele virá como socorro para te pegar pelas mãos e te manter de pé. E levantar a nossa cabeça e nos fazer caminhar, meu querido. Amém. Feche seus olhos, fique de pé. Vamos orar juntos nessa noite. Você que está enfrentando dias de angústia, você que está se sentindo fraco na fé, meu querido,
Gostaria que você colocasse sua mão no seu coração e nós vamos orar. Há poder no nome do Senhor nessa noite. Há poder para derramar um bálsamo novo sobre o seu coração, para poder avivar a sua fé, para poder vivificar a sua fé, para poder fazer brotar de novo fé no seu coração, para você enfrentar esse tempo de angústia, esse tempo de adversidade, porque em Deus, todas as coisas são possíveis. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite, obrigado porque podemos confiar em um Deus que tudo pode, um Deus que dá a última palavra, um Deus que controla todas as coisas. Meu Senhor amado, e nessa noite, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor possa derramar um renovo de fé no coração desses queridos. Meu Deus, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dor, tempos de angústia, mas a tua palavra diz que nos dias da angústia, se clamarmos, o socorro virá. O Senhor é o nosso socorro, meu Deus, e clamamos ao Senhor nessa noite. Fortalece, Pai, a nossa fé, fortalece a nossa fé, dá-nos uma fé robusta, meu Deus, para podermos perseverar, caminhar e perseverar, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, meu Deus, amém, ó Pai.